Boa noite. Boa Boa noite. noite, doutor Ivano. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Júlia. Boa noite, Marcos Vinícius. Micromeio retornando, né, em 2023 as suas atividades. Nós estamos no 18º Conversando no Micromeio. É um prazer estar aqui recebendo todos vocês e vocês que estão entrando aqui e participam conosco desse projeto. Esse projeto ele tem o objetivo de aproximar o profissional de vocês que estão aqui assistindo. Então, aproveitem, perguntem, tirem dúvidas, participem. Eu sou a Janaína e estou aqui para fazer esse projeto acontecer e para vocês, tá bom? Não vou me estender para a gente ouvir o doutor Ivano, que eu estou doida para assistir essa live. Marcos, Júlia fala primeiro, né? Júlia, boa noite. A Júlia está sem áudio? Acho que travou. Então, Marcos, vamos dando continuidade, depois a Júlia dá os recados. Júlia, está online, Júlia. Oi, desculpa, gente, meu computador está travando, né, Júlia? A gente comentou aqui. Você pode dar os recados, eu já apresentei. Tá bom. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Júlia. Eu sou responsável pela parte de informática aqui do Micromeio. Então, quem quiser mandar dúvidas, perguntas, comentários, só mandar para a gente através do chat. Gostaria de pedir para que quem puder siga a gente nas redes sociais para acompanhar a gente durante essa semana. E quem quiser também pode receber o certificado da live de hoje, solicitando pela DM do Instagram do Micromeio em até 1 hora após o término da live, com o nome e o sobrenome para a gente enviar para vocês. Bom, hoje a live vai ser com o Dr. Ivano, que vai falar sobre a detecção e caracterização de marcadores de resistência por métodos moleculares. E quem vai apresentar ele para a gente vai ser o Marcos Vinícius. Muito obrigado, Júlia. Boa noite, doutor Ivano, Janaína, todo mundo que está aqui numa segunda-feira, 7h30 da noite, uma segunda-feira aqui no Rio, que choveu horrores. Estão todos online. Quem não tiver online aqui vai ver no YouTube depois. Entra lá, deixa o like lá no YouTube e veja a gente. Agradecendo aos 12 mil pessoas que participam da nossa página, né, Jana? 13 mil. 13 mil já? Somos 13 mil participantes. Eu costumo falar que, né, são participantes. Não são seguidores, que não somos não igreja. São seguidores. Ainda não somos igreja, ainda não. Avisaremos quando a gente virar igreja, a gente avisa. Não seremos. Depende. 13 mil pessoas estão que seguem a gente lá, legal. E hoje mais um assunto, né, retomando, né, 2023, entrando firme na resistência bacteriana. O doutor Ivano, antes da live aqui, até está falando com a gente que saiu hoje uma reportagem aqui no Rio sobre a resistência das bactérias que mudaram, né, que estão mudando, ele vai comentar um pouco sobre isso. O doutor Ivano de Philips é biólogo, PhD, e trabalha num dos maiores centros de pesquisa do Brasil, que é a Fiocruz, mais especificamente no INCQS, tão famoso INCQS. Então, doutor Ivano, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui nessa segunda-feira. Na próxima hora, a gente vai conversar aqui juntos sobre resistência bacteriana e a live é toda sua. Muito obrigado, Marcos, Janaína, Júlia, e acho que é esqueci o nome. Gleidson, que está nos bastidores aí. Bom, quero agradecer a vocês todos, principalmente a Janaína, que fez o primeiro convite, parabenizá-los aí pela iniciativa, né? Realmente Obrigada. Sensacional essa iniciativa, eu até brinquei com ela é a nova influencer microbiológica, porque é muito legal você espalhar esse conhecimento dessa forma, né? Hoje em dia, depois da pandemia, a gente tem essa facilidade agora, né, de se comunicar, então ficou muito mais fácil. E bom saber que tem muita gente interessada, isso é muito bom. Obrigada. Bom, deixa eu contar um pouquinho essa história, por que eu escolhi esse tema. Na verdade, no ano passado, eu também fui chamado para fazer uma apresentação para uma universidade, mas eles queriam especificamente em resistência. E aí eu tirei um pedaço, lá no INCQS, onde eu trabalho, que é o Instituto Nacional de Controle e Qualidade de Saúde, acho que agora, como o Marcos falou, ficou conhecido depois da pandemia por causa das vacinas, que é onde se faz o controle das vacinas. E o INCQS ele tem uma pós-graduação,
tá? Tem um curso de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em vigilância sanitária. É um curso bastante amplo, não é grande, não é um curso grande, mas ele é amplo. Vigilância sanitária, vocês devem saber que é uma coisa realmente muito extensa, tem de tudo, é bastante complexo dessa forma. E nesse curso eu sou um dos docentes e eu tenho uma disciplina todo ano que eu dou para os alunos de pós-graduação, mestrado acadêmico, doutorado e mestrado profissional. E então, uma parte dessa disciplina é justamente essa parte de marcadores de resistência, sempre colocando o uso das ferramentas moleculares para você poder ter essa pesquisa, essa detecção e tal. E assim eu resolvi, para me facilitar naturalmente, não criar outra coisa, que eu estou com um pouco sem tempo, que eu já saí de férias, voltei, enfim, já estou trabalhando direto, então eu peguei essa apresentação, fiz uma pequena modificação e eu sei que o público vai ser bastante diversificado. Acho que deve ter estudante, deve ter gente formada, deve ter gente já com pós-graduação. Então, eu vou fazer uma apresentação, começando do começo, tá? Colocando algumas definições de palavras, de termos que eu vou utilizar durante a apresentação, para que fique todo mundo na mesma página, né? E depois vamos entrando numa parte mais complexa, eu diria, se aprofundar mais na genética, na biologia molecular mesmo, gene, DNA, essas coisas, e ver o que a gente faz quando a gente fala em detecção de marcadores e caracterização de marcadores moleculares. Bom, então acho que a gente pode começar. Aqui está o nosso logo, né, quer dizer, essa aqui é a forma que a gente apresenta sempre lá opa, deixa eu voltar, no NCQS, e a gente utiliza aqui o logo novo eu não sei se dá para ver o meu mouse, dá? Não. Não, o mouse não, doutor. Não dá, não tem a ferramenta para mostrar, não, né? Tá. Bom, então aqui tem o logo dos 40 anos do NCQS, o logo da Fiocruz. Aqui embaixo, eu não sei, o meu está com uma coisa na frente, eu queria tirar isso aqui, não sei se... Opa, saiu. Aqui embaixo tem meu nome e meu contato de e-mail, tá? Quem precisar, pode mandar e-mail, não tem problema nenhum. Vamos então iniciar, como eu falei, com esses termos principais que a gente fala no dia a dia, fala dentro dessa área de microbiologia, às vezes não tem uma noção exata do que é realmente. Então, a gente fala em isolados, né? Quantos isolados? E a gente normalmente fala, foram analisados 500 isolados de Escherichia coli, né? Tudo bem, claro, a Escherichia coli foi isolada, mas a partir do momento que você identificou essa bactéria que foi isolada, ela já não é mais um isolado, você não deve chamar ela mais de isolado. Isolado é aquela bactéria que você isolou, tem uma colônia, tá? Mas ainda não identificou, não sabe ainda o que é. Pode saber se fez um grão, uma morfologia, mas não identificou ainda. Então você chama ela de isolado. Eu tenho tantos isolados e preciso identificar. A partir do momento que você identifica, ela passa a ser uma cepa, né? Acho que todo mundo já sabe o que é cepa. A gente aprendeu, acho que a população brasileira, do mundo todo, né, aprendeu um pouco de biologia com essa pandemia, né? Todo mundo vem falando variante, vacina, DNA, RNA e tal, e cepa também, se falou bastante cepa. Todo mundo virou, em 2 anos, todo mundo teve pós-graduação em microbiologia, virologia, pela né? televisão e pelo jornal. Pela televisão. Teve uns deslizes, mas acho que a própria imprensa foi se aprofundando e foi falando as coisas mais corretamente. Mas em virologia, a nomenclatura é um pouquinho diferente às vezes, né? Eles não falam muita cepa, falam variante. A gente pode falar variante também em bacteriologia, dependendo do caso, não tem problema nenhum. Mas cepa é uma palavra que eu considero... Cepa e linhagem, né? São a mesma coisa, porque classifica como sendo um ser único. Então, por exemplo, nós todos somos Homo sapiens, mesma espécie, concordam?
Só que eu sou uma cepa e vocês são outra cepa, cada um de vocês é uma outra cepa de Homo sapiens. Tem as suas características genéticas, né? Não só genéticas, né? Genotípicas, mas também fenotípicas, naturalmente externas. Então, cada um é uma... Se eu tivesse um clone de mim mesmo, nós seríamos da mesma cepa. É uma mesma cepa, só que duas iguaizinhas. Claro que ser humano isso ainda não existe, mas para a bactéria é muito comum. Você ter um surto hospitalar, por exemplo, um surto de uma Klebsiella pneumoniae super resistente, e você vai fazer alguns testes moleculares, por exemplo, e você pode verificar, às vezes, que aquele isolado que foi classificado como Klebsiella, dentro do hospital que está circulando no hospital, é a mesma cepa. Trata-se da mesma cepa que está sendo levada e contaminando. Com o tempo, e talvez em pouco tempo, ela pode até mudar, se tornar mais resistente, aí se torna uma outra cepa, começa a ter características diferentes, né? Essa história aí é a história do Covid. Quando começou o Covid, era a cepa de Wuhan, e depois virou aquilo que virou, o pandemônio que virou, né? Mudou completamente. Então, essa é a diferença isolado e cepa. Gene, todo mundo sabe, gene é uma sequência de nucleotídeos, né? Que codificam nucleotídeos são aquelas letrinhas A, T, C, G, né? Adenina, citosina, timina e guanina, que codificam a síntese de uma proteína, é um código. O alelo, isso é importante, é uma variante de um mesmo gene. Então, se eu tenho dois genes, por exemplo, o gene da glicose dehidrogenase, que é um gene importante das bactérias, faz parte de todo o ciclo respiratório, a bactéria precisa desse gene para viver e tudo mais. Então, todas as bactérias têm esse gene, GDH, glicose dehidrogenase. Só que uma cepa tem um gene com uma determinada sequência e uma outra cepa tem o mesmo gene com uma sequência ligeiramente diferente. Pode ter apenas um nucleotídeo diferente, 2, 3, 5, 20, mas é diferente. Então, são alelos diferentes do mesmo gene, tá? Códon é aquela sequência de 3 nucleotídeos, quando o RNA mensageiro vai ler o DNA para poder transcrever e aí produzir uma célula filha, um novo DNA, ele vai lendo de 3 em 3 nucleotídeos, e cada 3 nucleotídeos são um código para a síntese de um aminoácido. Então, um gene que tem 900 nucleotídeos, a proteína que ele sintetiza vai ter 300 aminoácidos, tá? Nós vamos ver isso lá na frente, na prática. Bom, então vamos olhar sobre diagnóstico. Vamos falar um pouco sobre diagnóstico, tá? Porque, na verdade, a detecção de marcadores de resistência se confunde com o diagnóstico. Você pode detectar, por vias moleculares, você pode detectar um gene exclusivo, um gene da membrana externa ou interna, do cromossoma de uma bactéria, que seja exclusivo daquela bactéria para fazer o seu diagnóstico, como pode detectar apenas um gene associado, que é o marcador molecular, o marcador de resistência daquela bactéria. Então, nós temos métodos convencionais, que são os fenotípicos, cultivo, morfologia, GRAM, meios diferenciais, sistemas automatizados, existe o Vitek, existem Biolog, vários sistemas, sorologia, virulência, marcadores de virulência, ou até mesmo perfil de resistência. Para tudo isso aqui, você precisa ter a cepa isolada, né? A cepa bacteriana isolada. Então, claro que isso tudo aqui é utilizado até hoje, com certeza, é importante. Aliás, você ter a cepa isolada é bem melhor para qualquer outra coisa que você queira fazer depois, tá? Mas esses métodos aqui, apesar de não serem moleculares, fenotípicos, têm uma grande importância, inclusive para te ajudar depois no diagnóstico, tá? Então, o mais comum, por exemplo, seria provas bioquímicas para uma determinada bactéria, para você poder identificar, né? Sorologia para caracterizar se ela é um sorotipo específico ou não, tá? E o perfil de resistência, o famoso TSA, para ver se ela é resistente, qual o nível de resistência. Os métodos moleculares, a gente tem a grande maioria deles baseados na PCR.
E aí você pode ter uma PCR de apenas um gene, você procurar apenas um gene, ou apenas um alvo, vamos chamar assim, ou mais de um alvo, que é o multiplex, né? Você pode, dentro de uma mesma reação, procurar mais de um alvo, tá? Gene 16S, que é a impressão digital da maioria das bactérias, não todas, tá? Você ter uma sequência do gene 16S de uma bactéria, você pode identificar ela com bastante precisão, tá? E genes funcionais, como eu falei, genes, por exemplo, exclusivos de uma determinada espécie, que podem indicar aquela espécie. Então, você tem também sequenciamento. Para fazer o sequenciamento, você pode ter o sequenciamento de Sanger, que você utiliza a PCR, ou, hoje em dia, já temos o sequenciamento total, né? É o Whole Genome Sequencing, que é o sequenciamento de todo o genoma da bactéria. Nos métodos mais simples, vamos dizer assim, mais baratos, mais comuns, você tem o sequenciamento de sangue de alguns genes, como, por exemplo, eu falei antes, o 16S, GIRA, que é um gene bastante conservado e exclusivo das bactérias, e todas as bactérias têm. Você pode ter o método Multilocus Sequence Type, o MLST, um método complexo, mas muito eficiente para você caracterizar clones epidêmicos e até mesmo ver evolução, tá? E outros métodos aqui que estão aqui embaixo, menos usados, hoje em dia já são um pouco ultrapassados, mas ainda podem ser utilizados dependendo do organismo. Opa. Bom, qual é o racional do diagnóstico molecular? Como é que funciona? Como é que se começa? Como é que... as etapas, né? Então, você tem a colônia isolada, tá? Se tiver sorte, a colônia isolada, ou não, você tem apenas o material clínico. Você tem um paciente, por exemplo, com sepsemia, internado com sintomas de sepsemia bacteriana, e aí você colhe o sangue, ou se for uma meningite, o líquor, uma infecção urinária, a urina, diarreia, fezes, tuberculose, escarro, ou uma secreção de uma ferida cirúrgica, por exemplo. Aí você vai colher esse material, vai fazer os métodos fenotípicos normais de um laboratório, e pode ser que você não isole nada, por diversas razões. Micro-organismos de difícil crescimento, ou simplesmente porque assim que o paciente foi internado, o médico, por precaução, iniciou um tratamento de antibiótico terapia, e aí aquele organismo pode ter sido, não vou dizer eliminado, mas pelo menos ficou em stand-by. Ele não cresce, ele fica com o seu crescimento suspenso. Tem um nome, esqueci agora. Bacteriostático, né? Antibióticos bacteriostáticos. E aí você não consegue isolar. E como é que você vai fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, diagnosticar, enfim, caracterizar esse organismo? Bom, tanto nessa situação da colônia isolada quanto do micro-organismo não isolado, apenas com material clínico, você vai submeter isso a um kit de extração, que hoje tem milhares diferentes, com os preços mais variados possíveis, todos eles são bons. Ele vai extrair e purificar os ácidos nucleicos, o DNA dessas bactérias. Tá? E aí, com esse DNA genômico extraído e purificado, que uma vez purificado, você tira todas as proteínas, enzimas que estavam na bactéria depois que você lisou, então você tem um DNA puro, você pode preservar ele em congelador simples por anos, tá? O DNA é uma molécula bastante estável, e esse DNA genômico, que é o genoma total da bactéria, ele passa a ser, então, o molde, né? O template para qualquer reação de PCR. Ou até mesmo para um Next Generation Sequence, um sequenciamento de genoma total. E qual é o alvo? São os genes que codificam proteínas exclusivas, por exemplo, do micro-organismo, ou um gene que você queira sequenciar depois. Você amplifica e depois sequencia. Tá? Bom, como eu falei, você pode ter, por exemplo, a presença de micro-organismos chamados fastidiosos. Aqui tem alguns exemplos. As neissérias, principalmente as patogênicas, que são a meningitidis e a gonorreia, né, o meningococo e o gonococo.
os hemófilos, tá? Os streptococos, principalmente os patogênicos, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalacti, Piógenes. A clamídia é uma bactéria que vive dentro de células. Então, ela também é muito, muito chata, muito difícil de isolar. Treponema nem se fala. Treponema é um espiroqueta, muito difícil de isolar. Tanto que o teste para saber se você está com sífilis, treponema é o agente etiológico da sífilis, é um teste sorológico, o famoso VDRL. Acho que deve ter até outros agora. Você não isola a bactéria, difícil. Micoplasma, você tem Mycoplasma genitalium, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Você tem o Mycoplasma pneumoniae, que é um micoplasma associado a pneumonias, e até mesmo a síndrome respiratória aguda grave, que é a mesma, né, parecida, né, com a Covid. Tem outros, tá? Outros patógenos fastidiosos. Claro que não dá para colocar todos aí. Então, esses micro-organismos fica difícil você isolar e aí fazer a PCR e tal. Então, nesse caso, se você não isolar, você precisa trabalhar com material clínico. Ou micro-organismo que que estão em pacientes que estão fazendo antibioterapia, como eu falei antes. Bom, isso aqui, molécula do DNA, todo mundo conhece, né? Os nucleotídeos aqui nas bordas, são duas fitas, né? Com pontes de hidrogênio ligando os nucleotídeos de um lado ao outro, tá? Nós vamos falar disso mais tarde, a importância disso. E aqui uma estrutura um pouco mais detalhada. Então, você tem aqui, de um lado esquerdo, tá? Como eu não posso colocar o cursor, do lado esquerdo você tem nucleotídeo, do lado direito outros nucleotídeos ligados por pontes. Se vocês olharem na figura separada aqui à direita, né, vocês vão ver que tem, por exemplo, do lado esquerdo uma timina, indicada com T, e do lado direito uma adenina. Por que é sempre timina e adenina e citosina embaixo e guanina? São os nucleotídeos complementares dentro da fita. Sempre que tem uma timina de um lado da fita, o outro complementar do outro lado da fita vai ser a adenina e citosina e guanina. Agora, observe uma coisa, a diferença que são pirimidinas aqui, tá? Isso é uma coisa bioquímica, não interessa. T e C são pirimidina, A e G são purinas. E a diferença está nesses anéis de carbono aqui. Tá? Uma tem duas ou tem três. Aliás, uma tem uma ou tem duas. O que vocês têm que observar é o seguinte: bem no meio da ligação, tá, entre a timina e a adenina, existem duas barrinhas horizontais, certo? Bem no meio, entre a timina e a adenina. E bem no meio da ligação entre a citosina e a guanina, existem três barrinhas. São as pontes que ligam esses nucleotídeos. Então, sempre que você tem um TA, você tem duas ligações, e sempre que você tem um CG, você tem três. Isso é muito importante, porque lá na frente nós vamos ver isso, qual a importância disso, qual a aplicação disso, prática. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, isso aqui é um esquema clássico, né, de como que acontece a transcrição, enfim, a síntese da proteína, tá? A partir do gene, depois a fita do DNA, molde, transcrição, leitura do RNA mensageiro, e aí ele faz os códons, e dentro do ribossoma é sintetizado e codificada a proteína. E aqui nós temos nós temos uma figura mostrando como funciona o PCR, né? A PCR, de um modo geral, bem simples. A gente tem lá em cima o alvo, essa parte amarela seria o alvo que eu quero amplificar. Oh, meu Deus. O que eu quero amplificar, tá? E aos lados, em cor marrom, laranja, a gente tem a locação onde ficam os iniciadores, ou primers, que são... O que são primers ou iniciadores? São oligonucleotídeos. Oligo, se não me engano, é grego.
Júlia? Ou é latim? Óligo, poucos. Essa eu não sei. Não sei Eu te não dizer. tenho certeza se é grego ou latim. Você que é boa de grego, mas eu não sei se é grego ou latim. Quer dizer poucos. Então, oligonucleotídeos quer dizer que são poucos nucleotídeos. É uma sequenciazinha pequena de nucleotídeos, tá? Os primers, também chamado de oligonucleotídeos. 15, 18, 20, 25 nucleotídeos no máximo, bem pequeno, abertos nas extremidades, que se ligam, quando você faz a PCR, você coloca dentro de um termociclador, que é uma máquina que vai esquentando, esquenta a 95, depois desce a 50, depois vai a 70 graus, e com essas temperaturas, a reação enzimática do PCR vai acontecendo nas temperaturas ideais para cada etapa. A 95 graus, o DNA ele não degrada, ele simplesmente abre as duas fitas. Tá? Ele se abre naturalmente. Quando você abaixa a temperatura, ele volta e liga de novo com todos os seus, no mesmo lugar, seus nucleotídeos complementares. Tá? Então, a primeira etapa da PCR é justamente essa denaturação. Você abre o DNA e, na hora que abre, as duas fitas ficam separadas e os nucleotídeos de cada fita ficam destacados, separados. Um da fita de baixo, outro da fita de cima. E aí os primers eles vão anelar na temperatura certa e na posição específica para a qual foram desenhados. Tá? E como eles têm uma extremidade aberta, não é fechada, a polimerase, que é a enzima que faz parte da reação da PCR, enxerga isso e entende que ela precisa continuar a estender aquele primer na fita complementar, na fita de cima. Então, vocês estão vendo aqui na fita de cima, na etapa número 2, né? E aí, na etapa número 3, você vê a polimerase, que é essa bolinha roxa, ela começa a estender. De que forma? Dentro da reação da PCR, além do primer, além da polimerase, tampão, tudo isso, tem também nucleotídeos soltos, ACTG, tudo solto lá dentro, bastante. E aí a polimerase, ela vai, olha aqui para o primer que está anelado e vê qual é a próxima base da fita de DNA, fita molde. É uma timina. Então preciso de uma adenina, que é sempre comentar. Ela procura a adenina e bota lá. E assim ela vai crescendo a fita e vai fazendo a cópia daquela fita de cima. E o mesmo acontece na fita de baixo. E isso depois o termociclador recomeça tudo de novo com a temperatura. Vai a 95, tudo isso que foi copiado abre e vem tudo de novo primer para fazer a mesma coisa. Isso acontece 35 vezes, 40 vezes, né? São as repetições da PCR. E aí, no final, você vai ter, no final desse tempo, bilhões de cópias daquele alvo que os primers determinaram. Então, esse é o racional da PCR e é para qualquer PCR, seja convencional, seja em tempo real, é assim que funciona a PCR. Tá? Então, espero que deu para entender ou ficou pior. Então, vamos ver um exemplo aqui, foi um artigo até que a gente publicou, de uma PCR convencional, tá? Para detecção simultânea, é um multiplex, de 3, eu esqueci de dizer, a minha especialidade é meningites bacterianas, há muitos anos eu trabalho com meningite, e de um tempo para cá também estou trabalhando com IST, infecções sexualmente transmissíveis, e esporadicamente eu faço, já orientei alunos na área de alimentos, e aí outras bactérias vão surgindo, principalmente enterobactérias e tal. Bom, então aqui você tem os 3 agentes etiológicos bacterianos mais importantes das meningites bacterianas, que são o meningococo, o Haemophilus influenza e o pneumococo. Tá? Então a gente desenvolveu uma PCR multiplex convencional para a detecção desses 3 agentes. Então vocês podem ver aqui, na lane 1, lane é a coluna, né? Na coluna 1 você tem um gel, né? Isso aqui é um gel, né? Você fez a PCR, como é que se viu a PCR? Você fez a PCR, depois você
coloca nesse gel. Você aplica todos os seus produtos de PCR no gel, faz ele correr numa eletroforese, né? O DNA é sempre negativo, então corre sempre do polo negativo para o polo positivo, e dependendo da altura que ele se coloca, a banda de DNA, você vai ter uma ideia do que você, se você amplificou aquilo que você esperava ou não. Uma vez que você desenhou o primer, né, você, com ferramentas de bioinformática, tem tudo aí na internet, tem bastante ferramenta para isso, bastante programa, você vai ter uma ideia de quanto que aquele primer amplifica, qual o tamanho do fragmento que aquele primer vai amplificar. Então, quando a gente desenhou esses primers, a gente procurou, para poder fazer uma coisa simultânea, porque vocês sabem que as meningites e a doença invasiva causada por esses organismos são doenças agudas, gravíssimas, e o paciente não tem muito tempo para esperar, fazer teste, tem que diagnosticar rápido para se tomar alguma decisão. Então, um paciente que entra no hospital com sintomas de meningite, ele pode estar com um desses três, os sintomas são os mesmos, né? E dificilmente você vai isolar esse micro-organismo. A chance de isolamento é de 30% a 40% no máximo. Então, você vai colher o líquor, se for, no caso, se for uma meningite, ou o sangue, se for a sepsemia, quando não tem meningite, e você pode fazer a PCR direto. Então, você tem um material clínico, mas você não sabe qual dos três. Então, você pode fazer um PCR multiplex para identificar qualquer um dos três que estiver ali presente. Então, nós desenhamos um primer para, deixa eu ver aqui, a linha 2, Neisseria meningitidis, para o gene NSPA, tá? É um gene de uma proteína de superfície da Neisseria meningitidis, exclusivo dessa bactéria. Nenhuma outra bactéria tem esse gene. E ele tem um tamanho de 481 BP, base pairs, em inglês, que quer dizer pares de base, né? É o tamanho o que está amplificado é um DNAzinho com 481 nucleotídeos, mas em dupla fita. Então, são pares. Então, você tem aqui 481. Na lane 3, você tem um outro gene, P6, que é uma outra proteína do Haemophilus influenza, exclusiva do Haemophilus influenza, com 273. Tá? E o outro é o gene PLI, que também é uma proteína, também sintetiza uma proteína exclusiva do pneumococo, que tem 1000 pares de base. E aí a gente aplica no gel e você vai ter, no primeira lane, na primeira coluna, você tem um peso molecular que te dá a ideia do tamanho. Tá? Esse peso molecular começa na bandinha mais fraca, lá embaixo, corresponde a 100 BP. Depois 200, 300, 400 e 500, essa bandinha mais forte aqui no meio, que está até marcada com uma seta, 500 BP. Depois sobe para 600, 700, 800... Então, a segunda lane, né, você tem uma banda forte, né, um pouquinho, aquela está muito gorda, né, mas ela está um pouquinho abaixo essa de 500, que é justamente 481 BP. Né? Na lane 3, a gente tem a banda de 273 do hemófilo, que está na altura quase no 300 aqui. E na lane 4, o de 1000 do pneumococo. Eu posso pegar uma água rapidinho? Pode? Claro, claro. O pessoal que está aqui assistindo a gente, essa live vai ficar gravada, né? Assim como as outras da semana toda. Nós temos live, não vamos ter live amanhã, tá, gente? A gente dá os recados no final da aula do Dr. Ivan. Estou trazendo aqui para mim. Desculpa. Imagina. Então, dá para ver claramente a diferença entre eles pela altura, né? E aí, num caso desse, é claro que um paciente não vai ter esses 3 organismos ao mesmo tempo. Obrigado. Mas você teria apenas um deles, né? E aí você poderia ver com facilidade
qual é o agente etiológico que está ali naquele material clínico. Aqui você tem um outro exemplo de PCR convencional, onde você tem, em vez de você procurar um gene específico, você procura regiões, tá, dentro do genoma, tá? Por exemplo, espaços entre genes. Tá? Você tem 2 genes e algumas bactérias têm 2 genes numa determinada posição e outras bactérias têm esses mesmos 2 genes um pouco mais afastados. Isso já é uma característica dessa bactéria. Então, com isso, você vai ter muitas regiões, muitos espaços, e você vai ter o que a gente chama de fingerprint, que é a impressão digital, né? Mas aí você tem uma caracterização, você tem uma forma de verificar quem é mais parecido de quem, tá? Isso aqui é um chamado Box DNA Fingerprint. Não é o caso da gente entrar nisso agora, mas é apenas um exemplo. Bom, vamos falar agora do PCR em tempo real. Ou Real-Time PCR, ou qPCR, que é o PCR quantitativo. O PCR em tempo real, ele foi desenvolvido a partir da PCR comum para poder mensurar, né, medir quanto de DNA tem naquela amostra, DNA-alvo. Né? Então, você imagina, você fez uma PCR ali para um determinado gene, faz a banda, bota lá, olha a banda no gel, mas você não sabe se tinha muito daquele gene ou não, né? E isso indica naturalmente que se tinha mais é porque tinha mais bactéria, uma carga maior, né? Então, para alguns casos, você pode querer saber se tinha mais ou menos. Então, com o PCR em tempo real, você consegue saber a quantidade, por isso que ele é quantitativo. E um PCR que ele é realizado num termociclador, mas a reação é feita com fluoróforos, um material fluorescente. E aí essa fluorescência, o termociclador, ele vai detectando a fluorescência e, naturalmente, que quanto mais fluorescência, significa que tem mais DNA. Tá? Bom, durante a pandemia, a gente ouviu falar muito no RT-PCR, no RT-qPCR e tal, e aí muita gente confunde, e ainda se usava antes, o RT-PCR como sendo o real-time, por causa das letras RT, mas, na verdade, o RT-PCR, ele é o PCR com transcriptase reversa, que é justamente a PCR que se faz para vírus RNA. O vírus da Covid, como outros vírus, é um vírus RNA. E você não tem como fazer PCR a partir de RNA. Você tem que transformar esse RNA em DNA e aí você faz o PCR do DNA, que vai ser a cópia do RNA, né? Só que em vez de uracila, você vai ter timina. Então, você faz uma RT-PCR, que é justamente transcriptase reversa, que é uma enzima que transforma o RNA todo em DNA, chamado de cDNA, DNA complementar, e aí você faz a PCR comum. E já existe o que se faz, o teste que se faz de PCR para a detecção do Covid, que a gente faz aquele teste do nariz, do suave, horrível, aquele teste ali é o PCR RT-qPCR, como está aqui embaixo. É o RT, reverse transcriptase, e depois o PCR em tempo real. Tá? E tudo isso numa mesma reação. Já conseguiram fazer, vários laboratórios já tem esse reagente, né? É o one step que chama, né? De uma vez só. Você põe lá, claro que tem uma receitazinha, né? A temperatura do termociclador e tal, e está tudo ali dentro. Tem a transcriptase reversa, tem os primers para fazer essa RT, né? O cDNA, e depois tem a polimerase e os primers que você vai colocar para poder identificar o que você quiser. Tá? Então, isso é só para não confundir. Bom, então aqui você tem as aplicações do PCR em tempo real. Importante é essa parte aqui final, que diz que a PCR em tempo real mede a amplificação do DNA em tempo real. Você não vai olhar o DNA num gel, tá? Você vai
olhar no computador, você vai ter uma curva, ele vai crescendo conforme vai tendo a fluorescência, tá? Então você não precisa, não é subjetivo, né? Você, porque aquele gel que eu mostrei antes estava muito bom, né? Um gel bem feitinho, mas muitas vezes você tem um gelzinho meio, a banda meio fraca, meio assim, que aí um cara vê, o outro já não vê, então é uma coisa muito subjetiva, não é um resultado que pode ser facilmente distribuído e intercambiável, né, entre laboratórios. Já o PCR em tempo real, não. Você tem um valor, número, o computador te dá isso aqui, esse é o CT, né, que seria a quantidade de emissão de fluorescência, e é aquilo ali. Então, não tem como fugir. Bom, então, dentro do PCR em tempo real, o sistema mais comum, mais conhecido, que se usa, que é o que se usa, inclusive, para fazer COVID, é o TACMA, onde você tem sempre, no tempo real, você sempre tem um fragmento amplificado de 80 a 200 BP, ele funciona melhor quando a amplificação é de um fragmento pequeno, e você tem uma sonda, tá, marcada com um repórter, chamado repórter, que é a fluorescência, que tem esses nomezinhos esquisitos, tá? E essas fluorescências têm cores diferentes para o aparelho poder definir. Você diz para ele, FAN é COVID, VIC é influenza, REX é influenza B, e assim por diante. Então ele vai dizer a cor tal e vai te mostrar, é isso, aquilo, aquilo outro. Você não se confunde. Então, de um lado, essa sonda tem um repórter, que é isso aqui, e do outro lado tem um quencher, que é o inibidor da fluorescência. E eu vou mostrar o que é isso aqui. A cada ciclo, a sonda hibridiza. Vamos olhar isso aqui. Está aqui. Então, você tem aqui a mesma coisa. O DNA aqui embaixo, a fita de DNA que abriu, né? Você tem uma fita. O primer vem nela. E a sonda, que é esse troço aqui todo torto, aqui que está escrito fluoresceína, que é o repórter, fluorescência, tá? E aqui do outro lado, na outra ponta, é o quencher. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui, para ficar claro, para todo mundo lembrar, é simples. Isso aqui é como você é a fluoresceína, você é o fluoróforo, tá? E o quencher, que está sempre na sonda pertinho de você, é o seu inimigo, o seu amigo invejoso, que fica com olho em você, sempre de olho em você, fica sempre perto de você, sem deixar você brilhar. Então, enquanto tiver o quencher pertinho, na mesma sonda, né, do fluoróforo, o fluoróforo não brilha, não consegue brilhar. O quencher precisa se afastar de perto do fluoróforo para o fluoróforo brilhar. E como que acontece isso? Você tem a PCR normal, vem o primer e anela, e aí a sonda também anela, tá? Na sua parte complementar do alvo que você desenhou, tá? Daquele gene. Quando vem a polimerase, começa a estender o primer, ela encontra, num determinado momento, a sonda ligada também. Está lá ligada, sozinha. Só que a sonda ela não é um primer. Ela não tem as extremidades abertas. As extremidades estão fechadas pelo fluoróforo e pelo quencher. Então, a polimerase ela tem uma atividade de exonuclease, ela tem uma atividade que ela vê aquilo ali ligado ali e diz, isso aqui não podia estar aqui. E destrói. Solta aquilo ali, corta. Né? Na hora que destrói, esse fluoróforo sai, solta, o quencher também solta, se separam e o fluoróforo começa a brilhar, feliz da vida. Então, no momento que está brilhando, a máquina está captando fluorescência, está dizendo, opa, está brilhando aqui, e vai captando. Brilhou muito, captou muito, te fala que brilhou muito. Brilhou pouco, vai te falar quanto que brilhou. E quer dizer, se está brilhando, quer dizer que ela estava hibridizada, e a polimerase quebrou ela. Então, quer dizer que tinha ali o alvo que o PCR está procurando. Porque se não brilhar, é porque ela não hibridizou. Está lá, dentro da reação, continua a sonda inteira, a polimerase não encontrou ela hibridizada, portanto não quebrou, e aí ele não vai brilhar. Então, se não brilhou, não tem o alvo que você está esperando. Ou brilhou pouco, ligou sim, mas pouco. Brilhou pouco, porque tinha pouco alvo. E assim é o racional do PCR em tempo real com o TACMA, que é o mais comum, tá? Com as sondas.
E aí você vê no computador exatamente isso aqui. O que é isso aqui? Você tem essa curva aqui embaixo, cycle, tá vendo? Aqui embaixo, aqui na horizontal, você tem os ciclos, 0, 1, 2, 4, 6, né? 5, 6, 7, 8, então, os ciclos. E na vertical você tem a fluorescência, né? O nível de fluorescência. Então começou a reação, começaram os ciclos, está lá. Não deu ainda para detectar, está 0, 0, 0. Quando chegou aqui, um pouco depois da 11, quase 12, vamos dizer 12, né? Começou a subir as curvas dos fluoróforos. A gente tem aqui pelo menos os 4 fluoróforos, né? 1, 2, 3, 4. Cores diferentes, tá? Então começou aqui mais ou menos no 12. Então a gente pode dizer que o CT, que é o cycle threshold, quer dizer, o limite, né, desse ciclo, foi 12. Tá? E 12 é considerado em PCR em tempo real um positivo forte. Quer dizer que tinha bastante alvo ali, bastante DNA. Você pode ter uma outra sonda subindo um pouco depois, como por exemplo essa daqui, ó, 34. Aí vai depender de você. Você tem que, dependendo do sistema que você está usando, se você vai considerar 34, você faz diluições antes para poder padronizar, para saber se 34 você considera positivo, só que fraco, ou não, é negativo, porque você pode ter um ruído, né? Uma subida aqui que, na verdade, não é positivo. Aqui você tem até uma outra sonda que nem subiu, na verdade, isso aqui ficou meio morto aqui. Então, basicamente, isso aqui. Então, não tem como errar, não tem como... eu estou vendo banda, mas ele não está vendo, oposição de banda, não tem erro, é aquilo ali. Subiu a fluorescência, só ver que nível, se você determinou que CT até 30 é positivo, isso aqui é positivo. Então, até 30 é positivo. Então, você tem aqui um exemplo de um artigo, tá, que publicaram justamente com pneumococo, hemófilo e meningite, com o sistema Tachman, tá, para a identificação dessas três bactérias. E aí você tem aqui, por exemplo, S. pneumoniae, você tem um primer, que é o F, está marcado aqui com F aqui à esquerda, e a sequência aqui à direita, o primer forward, né, que a gente chama, senso e não senso, o primer reverse, aqui a outra sequência embaixo, e a sonda, que está marcada com FAN. Vocês podem ver que tem uma sequência, a sonda, mas de um lado tem o FAN e do outro lado tem um BHQ, que é justamente o quencher, Black Hole Quencher, é o nome desse troço aí. No influenza, você também tem os seus primers e a sonda marcada com Joule e com BHQ1 também, mesmo quencher. Você pode usar o mesmo quencher, muitas vezes você usa o mesmo quencher para várias sondas. Algumas outras sondas precisam de um outro quencher, mas normalmente você usa o mesmo. E o meningitide também, o primer CTRA já é um outro alvo, né? Um outro gene que estão como alvo, usando como alvo, e você tem a sonda marcada com ROX e o BHQ1. Muito bem. Aí, do PCR em tempo real, Tachman, já são 8h20 quase, foi desenvolvido um outro PCR em tempo real que não utiliza sondas. E aí foi uma coisa muito interessante, porque essas sondas são muito caras, encarecem muito a reação. Elas são importadas, elas não são sintetizadas aqui no Brasil. Primer, hoje em dia, várias empresas sintetizam primer aqui. Sonda, que eu saiba, ainda não. Tem que importar, tem que vir de fora. E a produção delas não é barata. Então, encarecem a reação. Tá? Uma reação de PCR em tempo real, Tachman, pode custar uns cálculos que a gente fez mais ou menos por alto, 70, 80 reais, uma reação. Uma reação de PCR HRM, que não utiliza sondas, mas tem a mesma sensibilidade do Tachman e especificidade, custa em torno de 10 reais. Então, é uma coisa bastante interessante, esse HRM. Vamos ver o que é. O HRM, bom, detecção de pequenas mutações genômicas, tá? Ele detecta sequências diferentes, mesmo que sejam
com pouca diferença, ele detecta, te dá a informação. A análise por HRM baseia-se na temperatura de dissociação ou temperatura de melting do DNA de dupla fita. Tá? Os valores da TM durante os processos dependem do conteúdo de GC e AT, porque eu vou explicar. E durante o HRM, um produto PCR é gerado na presença de agentes intercalantes, e em seguida, aumento gradual da temperatura indica TM específico. Vamos ver isso aqui na frente. Muito bem. Um tipo de HRM seria o CyberGreen, que é bastante usado para quem vai fazer TAC, não começa com CyberGreen. Só que o CyberGreen é um agente intercalante, é um fluoróforo verde intercalante. O que quer dizer intercalante? Quando você coloca na reação, onde tem o DNA, ele se liga intercalando nas ligações de DNA, exatamente naquelas ligações de 2 e 3 pontes, né? Ali no meio do DNA, ele fica bem ali no meio. Tá? Enquanto ele estiver com DNA fita dupla, ele emite fluorescência. A partir do momento que você abre o DNA, ele para de emitir fluorescência. Quando você volta, ele volta a emitir fluorescência. Tenham isso em mente. Só que o Cyber, ele foi um dos primeiros fluoróforos intercalantes, ele é muito tóxico para a reação de PCR. Então, quando você usa Cyber, você tem que usar uma quantidade pequena, não pode usar muito. E dessa forma, você pode até não conseguir marcar todas as ligações de nucleotídeos de um DNA. Então, isso aqui, a gente já não usa mais o Cyber para o HRM, porque a gente quer fazer para o HRM. Tá? Ele pode te dar uma ideia se tem aquele alvo ali ou não tem. Te dá uma ideia, tudo bem, mas para o que a gente quer fazer com o HRM, não. Já outros agentes intercalantes, como EvaGreen, aqui tem LCG-Green, Cyto9, tem vários outros que fizeram mais recentemente, eles são chamados saturantes, que eles saturam o DNA, se ligam em toda a extensão, porque eles não são tóxicos para a reação de PCR. Então, vamos ver o que acontece. Deixa eu ver se... Opa! Não vai para trás. Vocês lembram daquela coisa das duas pontes e 3 pontes? Né? Na hora de abrir o DNA, tá? O DNA ele abre, todo o DNA ele abre, a 95 graus já abriu todo. Tá? Mas, dependendo da sequência, da quantidade de AT e CG, ele pode começar a abrir em temperaturas mais baixas. Por quê? Precisa de mais temperatura para você abrir 3 pontes, né, do que 2. Então, se você tem uma sequência com muitos AT e outra sequência com muitos CG, a temperatura de abertura, né, dessa sequência com mais AT, ela é menor do que a temperatura de abertura da sequência com CG. Tá? Como que funciona o HRM? Você tem duas amplificações, né, do mesmo gene. Só que um com uma sequência e outro com outra sequência. Eu tenho que ter isso aqui, eu acho que isso aqui eu tenho e... Não, estranho. Bom. Quando acontece, depois da amplificação, toda a reação de PCR, com os 34 ciclos, 35 ciclos, você tem ali bilhões de cópias, né, todas iguais, daquilo que foi amplificado, com uma determinada sequência. Tá? E aí a máquina vai fazer o HRM. O que ela faz? Ela começa a esquentar, de novo, essas cópias todas, tá? E enquanto vai esquentando, a cada meio grau, mais ou menos, ela vai captando a fluorescência. E eu já chegar, as duas fitas estão juntas, está captando fluorescência, e vai começar a abrir. Em um determinado momento ela vai começar a abrir. Tá? Vai começar a abrir, mas ainda tem uma parte ligada, as duas fitas ligadas. Quando chegar exatamente na metade, a máquina consegue fazer essa conta da abertura, né, a metade da abertura, ela marca qual foi a temperatura necessária para abrir a metade daquela amplificação. Tá?
E, muito bem, vai te dar lá, sei lá, 80 graus, por exemplo. E para outra sequência de outro organismo que você colocou, vai fazer a mesma coisa. Só que a sequência do outro é diferente dessa. Então, a TM, a temperatura de melt, a temperatura de abertura, vai ser diferente, porque quando chegar na metade, tá? Para chegar na metade dessa outra sequência que é diferente, ele vai precisar de outra temperatura, uma temperatura diferente. Então, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, quanto forem, sequências diferentes, cada uma vai ter a sua TM, bem específica. Por isso que HRM, High Resolution Melt, meltagem de alta resolução. Ele consegue pegar menos de 1 grau. E aí você pode ter isso aqui, ó. Isso aqui é, por exemplo, um resultado de HRM que a gente fez justamente para identificar os 3 organismos. E você tem 77 graus de TM para o pneumococo, 80 graus de TM para o hemófilos e 85,8 graus de TM para a meningitide. Tá? Isso pode variar um pouco. Tá? Muito pouco, mais ou menos 0,5 graus para cima ou para baixo. Então, você, antes de fechar isso aqui, você vai fazer vários testes, como tudo, né, na ciência, na parte científica, para você fazer uma pesquisa. Você vai ter que fazer vários testes com várias cepas e tal, e definir qual é a sua variação, qual é a sua faixa. Então, você vai definir que, por exemplo, 80 ali, um de 80, de 79,5 a 80,5, você vai considerar como sendo o hemófilo influenza. Tá? Você vê que a diferença entre os 3 é muito grande, né? Não tem como errar aí. Tá? Então, dentro daquela faixa. E aqui você tem uma outra forma de ver o resultado no computador. Você tem picos com a temperatura embaixo, tá? E a fluorescência aqui do lado, de novo, fluorescência. Naturalmente que um pico maior significa maior fluorescência, mas o que interessa é o deslocamento horizontal dentro da faixa de temperatura aqui dos 3. Tá? Aqui não interessa quanto que tem, quanto que amplificou, se tem mais ou se tem menos. Tá? E a gente publicou também um artigo com isso. Aí com o HRM, esse é o primeiro artigo sobre identificação, diagnóstico de meningites por HRM. Tá? O que eu mostrei antes era com Tacman, então isso aqui é muito mais barato. Tá? E aí a gente teve que desenhar primer, você vê que agora só tem um primer, não tem a sonda, né? O tamanho do amplicon, do fragmento amplificado é de 137 para nesse PA de meningitide, e o range. Né? Aí, aqui a gente tem RG e QS7, que são 2 aparelhos, a gente fez em 2 aparelhos diferentes para ver a diferença. Você tem diferença quando você usa outro aparelho, mas você padroniza para o seu aparelho com as suas amostras de referência, e aí fica direitinho, dá para você fazer o seu diagnóstico com segurança. Mesma coisa para o hemófilos e o pneumococo. E aqui os picos, né, dos 3 organismos. Bom, vamos entrar agora no antimicrobiano. A gente tem praticamente... Se agora vai acabar, o que eu faço? Não, o senhor, pode por favor, continua. Pode continuar? Continua. Pode. Ou se o senhor tiver algum compromisso, alguma coisa, a gente faz parte 2, mas o senhor pode continuar. Continuo. Obrigada. Vamos falar, então, mecanismo de ação e de resistência. Mecanismo de ação do antimicrobiano e mecanismo de resistência da bactéria. Bem rápido, tá? Isso realmente não... Isso é uma aula só disso. Então, todo mundo conhece isso aqui, né? O TSA famoso, com disquinho, Kirby-Bauer, na placa de Miller-Hinton, você mede o halo, muito bem. E o MIC, ou SIM, português, né? Tem a fita, né? E tem também alguns sistemas automatizados que também dão resultado de MIC, o Vitek, por exemplo, né? Por exemplo, está aqui o Vitek. Bom, quais são os mecanismos de ação dos antimicrobianos? Tá? Tem vários mecanismos, né? Então, você tem os antimicrobianos mais utilizados, beta-lactâmicos, que tem aquele anel beta-lactâmico, né? Atua na síntese proteica, fluoroquinolonas e rifampicinas em algumas etapas da síntese do DNA, tá?
sulfonamida, síntese de folato, tetraciclinas, macrolídeos, aminoglicosídeos, também síntese de proteína, em diferentes etapas, em diferentes momentos. Todos atuam em sistemas importantes para a bactéria poder se replicar, poder viver, sobreviver, né, etc. Então, tudo bem, mecanismo de ação. Agora, aqui temos o antibiótico. Esse slide é tentando facilitar a coisa, né? O antibiótico é onde que ele atua, né? Os pontos que ele atua, e aqui a resistência, as formas de resistência, né? As formas de resistência mais comuns são enzimas que destroem antibióticos, que são as beta-lactamases. Essa daí é hors concours, né? Tem milhões delas e em cima de vários antibióticos de amplo espectro, que antibióticos, desde a penicilina até os carbapenêmicos e outros, tal, a gente tem uma gama de antibióticos beta-lactâmicos que tem seu interesse, suas funções, e as bactérias vão cada vez mais se tornando resistentes a eles. Um outro mecanismo muito comum é a de modificação do alvo, né? Quando você tem um antibiótico, tem um alvo em uma proteína da bactéria, uma enzima, por exemplo, que é uma proteína com atividade enzimática, e a bactéria simplesmente muda a sequência daquela proteína e o antibiótico não acha mais aquele alvo e não se liga para poder inibir a bactéria. Então, essa é a mudança de alvo. Um outro mecanismo muito conhecido e bastante falado é a bomba de efluxo, né? Tudo que entra, ele vai tirando. Aquele barquinho que está fazendo água, o cara vai tirando a água. Vai tirando a água, entra e você vai tirando a água. Ele vai botando para fora o antibiótico. E depois tem alguns outros, que são mais difíceis até de explicar e de dar exemplo, mas esses três são os mais comuns, que mais se fala e que mais se pode realmente, no laboratório comum, de análises clínicas ou de pesquisa, você identificar. Então, vamos ficar com eles. Mecanismo de resistência. Então, você tem, por exemplo, beta-lactamase. Aqui você tem o anel beta-lactâmico, aqui, beta-lactam ring, aqui à esquerda. E aí você tem a beta-lactamase agindo sobre o anel, abrindo esse anel, hidrolisando esse anel beta-lactâmico, e o antibiótico fica inativo. Esse é um mecanismo bastante comum. Tá? Aqui você tem tipos de beta-lactamases, classes, aquela coisa toda. Tá? Não é o intuito dessa apresentação só para mostrar que existem esses tipos. E aí você tem, por exemplo, uma forma de você identificar aí você vai identificar os genes que codificam a síntese dessas beta-lactamases por um PCR comum. Isso tem bastante, isso não tem problema nenhum. Você tem aquele monte de beta-lactamase, metal, NDM, KPC, SBL, AMPC, OXA, não sei quanto, OXA, não sei quanto, OXA, não sei quanto. Você pode fazer um PCR específico para aquilo ali e detectar. Opa, detectei aqui a enzima, o gene da enzima. Pronto, está resolvido, dá para detectar. Porque a bactéria não tem aquele gene ali, não é um gene que ela tem normalmente e que ele se modifica, como a gente vai ver no próximo exemplo. É um gene que não era para ter, é um gene que é somente para destruir antibiótico. Então, se ela tem aquele gene, provavelmente vai ser resistente. E aqui, nesse trabalho que eu mostrei agora para vocês, tem aqui, o cara publicou aqui todos os... Aqui, primer para todas as blá, 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 oxa, não sei o que lá, e os tamanhos aplicou. Isso aqui, vejam que o tamanho é bem grande, porque é um PCR convencional, não é tempo real. Poderia ser, mas tem que desenhar um novo primer. E aí você tem aqui a mesma coisa, o PCR convencional, tem as suas bandinhas para cada um, e você identifica, sem problema. E aí entrou o PCR em tempo real, e com o Tacman você pode rapidamente detectar resistência, por exemplo, a tigeciclina, né, direto de fezes ou amostras ambientais, procurando diretamente o gene.
tá? Você pode fazer isso diretamente de um material bastante contaminado, como são as fezes ou uma amostra ambiental. Então, no caso aqui, ele está olhando detecção de BLA-OXA23. Bom, então você tem aqui, de novo, né, aquela forma de ver o PCR em tempo real, várias curvas dos fluoróforos subindo, cada um. Aqui ele botou bonitinho, acho que ele fez uma diluição, né? Ele fez uma CT aqui de 8, de 6, depois de 10, depois de 14, assim foi em diante. Então foi mostrando diluições do alvo, né, para ficar assim tão bonitinho. Um exemplo de mudança de alvo, né? GNPBP. Você tem uma bactéria que é resistente a um beta-lactâmico qualquer, e aí você faz um teste, deveria fazer primeiro, né? Testezinho simples com um disquinho de beta-lactamase, para ver se ele produz beta-lactamase, para confirmar, né? Ele produz beta-lactamase. Produz, ótimo. Então agora eu vou procurar beta-lactamase. Faço uma PCR, vejo qual é a espécie. Naturalmente, cada espécie de bactéria tem uma propensão para um tipo de beta-lactamase. Tem algumas que só dão em enterobactéria, tem umas que só dá mais em gonococo, enfim. Então você pode se dirigir assim. E faz uma PCR para identificar. Tá? Mas vamos que você pegou uma bactéria resistente a um beta-lactâmico e fez a beta-lactamase, o teste, e deu negativo. Pô, não tem beta-lactamase? Como é que é essa resistência? Provavelmente é essa daí. Mudança do gene PBP. As bactérias têm um gene, tá? É uma porina na sua superfície, chamado PBP, algumas chamado MACA no estáfilo, que onde a penicilina, não, o beta-lactâmico se liga naquela proteína para depois entrar. Tá? Se ele não encontrar esse gene, o sítio ativo onde ele tem que se ligar, uma reação bioquímica isso, né? Ele não consegue entrar. Aí a bactéria se torna resistente. Então, possivelmente, essa bactéria que é beta-lactamase negativa e resistente ao beta-lactâmico, ela tem uma mudança na PBP. Né? Então, você tem uma sequência do gene da PBP, tá? E ele mudou esse gene, mudou a sequência do gene, portanto, a proteína que ele sintetiza, que ele codifica, mudou também. E aí o antibiótico não consegue se ligar. Então, essa é uma outra informação importante. Outro exemplo, os genes da fluoroquinolonas, GIRA e PARC. A girase e a topoisomerase são enzimas codificadas por esses genes que todas as bactérias têm. Por isso que eu falei aquilo antes, você fazer uma PCR para detectar beta-lactamase já te diz que aquela bactéria é resistente àquele antibiótico. Você fazer uma PCR para detectar girase, PARC ou PBP não diz nada, porque toda bactéria tem girase, PARC, PBP, ela tem, só que ela muda a sequência dessa enzima através do gene, e aí a bactéria se torna resistente, porque o antibiótico, fluoroquinolona, por exemplo, que se liga na girase, aliás, na enzima girase, a girase está modificada, ele não consegue se ligar. Então vamos ver como que isso acontece lá dentro, molecular. A gente tem aqui o gene, aqui em cima, tá? Eu já separei aqui em cores os códons, né? Você vê a TG. Normalmente a TG é um códon de iniciação, tá? Todo gene tem um códon de iniciação e de término, ou terminação. A TG é o códon de iniciação. Toda vez que a polimerase vem andando pelo genoma e encontra um ATG, fala, opa, aqui começa um gene, eu vou começar a ler para transcrever. Quando chega no códon de terminação, que pode ser um TA, ATG, são 3, não me lembro qual é o outro, 3 códons que podem ser terminação, ele chega e fala, opa, aqui parou. Então, paro de ler aqui e transcrevo isso aqui. Tá? De modo geral, isso que ela faz. A ATG é um códon de iniciação e codifica uma metionina, um aminoácido. O TAA, o último aqui embaixo em amarelo, tá? Qual que eu falei? ATG? Não, GTA, não me lembro. Isso tem na internet, não precisa decorar isso não.
O código de terminação, ele não codifica aminoácido. Ele é um stop codon chamado. Stop, para ali. Não tem aminoácido. Senão, continuaria a proteína, né? Muito bem, então a gente pega esse gene aqui, com 207 nucleotídeos, e transcreve ele, transforma, traduz ele numa proteína com seus aminoácidos. Os aminoácidos, aqui são essas letras são os símbolos dos aminoácidos em uma letra só. Você pode ter com 3 letras ou em uma letra. E a proteína passa a ter 68 aminoácidos, né? De 207 para 68. Essa é a estrutura primária da proteína, tá? Que é ela simplesmente em linha reta. Estrutura secundária, essa daqui dessa curva. Terciária é aquela que é feita em computador, tridimensional. E existe até a quaternária, quando você tem outras coisas ligadas à proteína. Vamos ver o caso. Quando você manda sequenciar um gene, você amplificou um pedaço de um gene e vai sequenciar para poder ver, por exemplo, o gene da giraia. Eu quero ver se teve mutação, né? Então, você manda lá para o sequenciador, vem a sequência, né, dessa forma, como está aqui em cima, se vocês olham aqui, 1R002, A2, depois a sequência toda, isso aqui, cada um desses é uma sequência de uma cepa, tá? E tem algumas diferenças aqui nela. E aqui a forma, aqui embaixo, onde tem essas linhazinhas, tá? Esses picos, é o cromatograma, que a gente chama, é o computador lendo a emissão da fluorescência. O sequenciamento é feito com fluorescência. Os fluoróforos, cada fluoróforo é marcado com uma cor e emite fluorescência. Conforme a máquina vai lendo, a fluorescência vai dizendo, aqui tem um C, aqui tem um T, G e tal. Então, você tem isso aqui. É bom você ter isso aqui para você ver a qualidade da sua sequência. Você está vendo que está muito bem definida, né? Não tem sobreposição de picos, não tem 2 picos juntos, então está boa a qualidade. E depois o computador passa para você aqui embaixo, você tem um símbolo de mais, IDF, sequência exportada de fio, tal. Isso aqui tudo vem lá do sequenciador. É um arquivo FASTA, se chama, FASTA. É um arquivo onde você tem aqui em cima, na primeira linha, o nome da sequência, o nome da cepa, o que você quiser, tá? No caso, isso aqui vem lá do sequenciador, e embaixo vem a sequência propriamente dita, e com isso você pode trabalhar dentro dos milhões de programas que existem disponíveis aí de bioinformática. Então, vamos lá. Consegui minha sequência. Estou lá com a minha sequência de nucleotídeos. Mas eu tenho que olhar a sequência de proteínas, para ver se mudou, onde que mudou. E aí eu tenho um programinha na internet, chama Emboss, aliás, chama Transec do pacote Emboss. Emboss é um pacote que tem um monte de programas. Um deles é o Transec, que ele traduz para você as sequências de nucleotídeos para a proteína. Tá? Então, vamos olhar. Aqui você tem uma caixa, onde ele diz aqui, Step 1, Enter or Paste DNA, RNA, Sequence and Support Form. Você bota aqui dentro a sua sequência de nucleotídeos. E, então, vamos ver aqui a sequência. Está aqui a sequência, já botei no formato FASTA. Eu modifiquei aquele título que ela tinha, botei o nome do gene, botei a cepa 1, tá? SDHA, G, qualquer, e a cepa 1. Isso é um exemplo. Então, está aqui toda a sequência, tá? Vocês podem ver que essa sequência não tem ATG no início, não tem TAA, tem TAAA, tá? Então, não tem um códon de terminação, pelo menos não aqui. Por quê? Porque quando você faz um PCR, você não vai conseguir amplificar, não sei se você clone, é outra história, você não vai conseguir amplificar o gene inteiro, do início ao fim. Você amplifica uma parte, tá? Uma parte que você queira. Pode até ter uma grande parte, o que for, mas você nunca consegue dar do primeiro códon até o último códon certinho. Então, isso aqui é um fragmento do gene, um pedaço do gene. O que me interessa para poder ver se tem ali, naquele meio ali, se tem alguma mutação. Então, eu não sei se a leitura, presta atenção, isso é importante, a leitura desse gene, para eu transformar ele em proteína, vai começar do G, o códon. Então, eu não sei se eu vou ler assim, GAA é um códon, ATG é outro códon,
ACT é outro códono, não sei. Pode não ser. Pode ser que ele comece aqui no A. AAA, primeiro códon, TGA, segundo códon, entendeu? Ou pode ser que comece no outro A. AAT, GAC e assim por diante. Muito bem, não tem problema. Eu pego isso aqui, jogo aqui dentro, venho aqui para o step 2 e digo para ele que eu quero... Então, voltando aqui, vocês concordam que eu posso ter 3 leituras diferentes só para essa fita? Começando do G, começando do primeiro A ou começando do segundo A. São 3 opções. E vai me mudar tudo conforme eu começar. De onde eu começar vai ser uma sequência completamente diferente. Cada 3. Por isso, eu venho aqui e digo para ele que eu quero que ele traduza isso para a proteína, mas no frame 1, tá? Começando do G, no frame 2, começando do A, do primeiro A, e no frame 3, começando do segundo A. Então, ele me dá as 3 opções. E eu vou escolher qual que é a certa. Para isso, eu coloco ele em forward. 3 frames, está aqui. Então, beleza. Boto aqui, jogo. Vocês não precisam se preocupar, e eu tenho que decorar isso aqui, onde que bota, não. Precisa entender por que é assim. Isso que é importante. Tá? Mexer em programa, ninguém precisa decorar, porque você, na hora que você começar a usar, precisar usar, aí você vai aprender a usar, mexer e vai lembrar. Você tem que saber o que você vai usar nele, o que você vai procurar nele, por quê. Então, vamos para a próxima etapa. Muito bem, joguei lá, dei OK, e ele me deu 3 opções. Está aqui pequenininho, mas eu vou aumentar para vocês para a gente poder discutir, tá? É isso aqui, são essas 3 opções. Vamos olhar ele aumentar. Está aqui, ele me deu. SDH1 era o nome do gene, lembra? O nome que eu tinha dado. SDH1, frame 1. SDH1, frame 2 e SDH1, frame 3. Então, essa leitura aqui é eu começando da primeiro nucleotídeo. SDH1. Essa leitura 2 é eu começando do segundo nucleotídeo. E a leitura 3 é eu começando do terceiro nucleotídeo. O que vocês estão vendo aqui? O que chama atenção entre essas 3 frames? Você pergunta para a plateia. O pessoal pode enviar uma observação. O pessoal que está assistindo pode participar. Olha a diferença entre essa primeira, a segunda e a terceira. O que tem de diferente? Parece aquele jogo dos 7 erros, né? O que tem na primeira que... Aliás, o que tem na segunda e na terceira que não tem na primeira? Nenhum. Asterisco. Seria o asterístico? Isso. Asteriscos. E o que são esses asteriscos? Lembra do stop codon? Eu disse para você que o stop codon não é um aminoácido. É um stop, termina. Então, a forma gráfica do computador dizer que ali tem um stop codon é colocando um asterisco. Não é aminoácido, asterisco. Então, o que ele está me dizendo? Que se eu ler aquela sequência aminoácida a partir do segundo nucleotídeo, que é o SDH1/2, eu vou ter um stop codon aqui no início, vou ter um stop codon depois tem outro stop codon, uma porção de stop codon, impossível, né? Uma proteína não pode ser isso. E no terceiro também, uma porção de stop codon no meio da proteína. Essa proteína não é viável. Então, a primeira opção é a mais correta. Então, por acaso, essa proteína deve ser lida, essa sequência, né, na verdade, deve ser de nucleotídeo, deve ser lida a partir do primeiro códon, do primeiro nucleotídeo. E aí você tem ela limpinha, sem nenhum stop codon. Podia até ter um aqui no final, não tem problema. Mas essa que é a sequência exata. E você ainda pode fazer um outro teste, se quiser. Você copia essa SDH1, que parece ser a boa, né? No caso, seria o gene SDH. Eu nem sei se peguei um exemplo de um banco de dados. Poderia ser um gene do girase, por exemplo. Você está procurando, você amplificou o girase, o gene da girase. Aí você pega essa sequência aqui, joga no GeneBank, joga no BLAST. Não sei se já ouviram falar BLAST. É um programa
do mesmo pacote do NCBI, que faz o PubMed, onde a gente olha artigo, né? O GeneBank, joga essa sequência ali, dizendo que é proteína, e ele vai te dizer que sequência é aquela. E ele vai te dar 100% girase, se for o girase, não sei o que. Aí você confirma, opa, então eu sequenciei certinho. Se você pegar uma dessas aqui e jogar lá, ele vai dar uma loucurada qualquer. Porque não é, isso aqui não tem nada a ver, nenhuma das duas tem nada a ver com a de cima. Tá? Então, aqui a gente já sabe qual é a sequência, quais são os aminoácidos. Agora precisa prestar atenção a uma coisa. Mais uma coisinha. Fácil, né, gente? Se fosse fácil, vendia na banca de jornal. A gente comprava e não precisava estudar tanto. Né? Vamos lá. Aqui você tem um outro programa muito bom que eu gosto, chama-se BioEdit. É antigo, mas ele é bom. Para alinhar sequências. Você tem várias sequências e você quer ver quanto que elas são iguais. Você bota nesse programa, ele alinha, ele faz assim, ó, vai botando para poder mostrar para você quanto que elas são iguais. Então você tem aqui, por exemplo, o gene GDH da cepa 1, está aqui em cima, e o gene GDH da cepa 2. Como o gene GDH da cepa 2 está tudo em pontinho, isso quer dizer o quê? Que onde tem pontinho é porque é igual. As duas cepas têm a mesma base, o mesmo nucleotídeo. Então está tudo igualzinho, está igualzinho. Chegou aqui, tem uma diferença. Né? A cepa 1 tem um A, aqui, desculpa, eu estou com a seta, eu estou achando que vocês estão olhando a minha seta. Vocês estão vendo aqui no amarelinho? Sim. Né? Então, a cepa 1 tem um A e um G, e nessa mesma posição, a cepa 2 tem um G e um A, está trocado. Tá? Então, não está igual. Tá bom. Então, o que você pensa? Bom, se eu botar isso no Transec e traduzir essas duas sequências, vai me dar duas sequências com aminoácido diferente, pelo menos nesse ponto aí, né? Isso aí, pensou certinho. Então, vamos ver. Está lá a sequência da cepa 1 e a sequência da cepa 2. E naquela posição, no lugar de uma alanina, tem uma tirosina. Provavelmente nem sei se tem. Essas siglas dos aminoácidos são uma loucura total. Não precisa se decorar isso, não. Mas, enfim, vamos dizer que seja alanina, tirosina. Muito bem. Então, isso poderia até ser essa mudança. Por exemplo, vamos dizer que a cepa 1 é uma cepa sensível a quinolona, por exemplo, e a cepa 2 é uma cepa resistente. Aí você fez esse sequenciamento e encontrou só isso. Bom, isso aqui foi suficiente para que o antibiótico não se ligasse. Não é muito comum isso, tá? Sempre tem que ter mais de uma diferença, mas pode ser sim. É bioquímica, né? Ok, vamos para frente. Tá? Isso aqui são aqueles frames que eu falei, que a gente falou antes. 3, 2, 1, tá? E está mostrando aqui que no frame 1, isso aqui, na verdade, faz parte daquele primeiro. Mas a gente já viu isso aqui. Então vamos de novo. Agora vamos ver, cepa 1 e cepa 2. E aí a gente tem essa diferença aqui no amarelinho. No lugar do AG, tem um TC. Tá? Beleza. Vou encontrar uma diferença. Vamos lá. Cadê? Vocês estão vendo? Diferença? A Janaína, coitada, está no celular. Tá, muito pequena. Está brigando ali. Tô tentando aumentar aqui. Vou dizer para vocês que não tem. Agora, por quê? O código genético é degenerado. O que quer dizer isso? Mais de um códon podem sintetizar o mesmo aminoácido. Então, naquele caso ali, você tinha... Vamos voltar aqui, ó. A gente tinha aqui um códon que podia ser AAG, GAA ou AGC, o que for, não sei qual é a leitura certa, qual seria, mas enfim, aqui tem um códon, tá? Que sintetizava, que codifica para um determinado aminoácido. Esse códon aqui, diferente, ele também codifica para o mesmo aminoácido, tá? Então,
aqueles dois códons, apesar de serem diferentes, podem ser, por exemplo, um CGA, um GCC. Eu não fiz essa comparação, essa coisa, mas seria isso. Você vê que para a alanina, por exemplo, GCA, GCC, GCG, GCT, né, no caso U do RNA, T, tudo isso aqui codifica a alanina. Então, você teria ali uma mutação no gene, sim, mas a chamada mutação silenciosa. Que é isso, aliás, que os pesquisadores, quando aparecem as novas variantes de Covid, vão olhar para definir se aquela variante é uma variante de preocupação, se não é, porque não modificou muito a proteína, por exemplo, a spike, né, que está ligada à vacinação, e está ligada ela se liga nas células humanas e tal. Não modificou muito, não, modificou bastante, então é uma cepa que preocupa mais. Né? Tem que fazer todo esse estudo. Né? E o que isso tem a ver com a gente? Vamos ver mais para frente. Aqui tem um artigo que mostra várias mutações em posições, tá? Posição aqui, ó. Na par C, na posição 79 do gene, na posição 80, na posição 83. Você tem mudanças, tá? Esse aqui mudou para F, aqui não mudou. Esse aqui mudou para Y e assim por diante. E aí ele vai colocando aqui o MIC para mostrar a relação da resistência com as mutações encontradas na par C, na par E, na girase, né? Então é bem interessante. Aqui a gente tem, por exemplo, o que é chamado de região determinante da resistência de quinolona. É uma região, tá? Por exemplo, na girase, que naquela região naquela região do gene, foi visto que mutações naquela região levam à resistência à quinolona. Tá? Então, a gente tem aqui várias cepas, tá, do Mycobacterium tuberculose, da girá, várias sequências da girá, do tuberculose, de várias cepas diferentes, e um alinhamento. E vocês veem que aqui tem, aqui no meio, essas mutações. Então, você tem aqui vamos dizer assim, uma assinatura genética. Tá? As cepas têm, por exemplo, a cepa selvagem, que é a primeira, que é a cepa que a gente chama de selvagem, seria a cepa sensível, né? Tem essa sequência. Já a cepa de baixo tem uma mutação aqui na posição 29, tá? Com C, no lugar do T virou um C, na posição 33 o T virou um G e na posição 41 o A virou um G. E você tem as mesmas mutações nas outras duas cepas a seguir. Então, você tem uma assinatura aqui, 3 cepas com a mesma mutação e provavelmente são resistentes. E aí por diante. Muito bem. Então, vocês têm aí sequências de nucleotídeos diferentes. Tá? Uma vez que você traduz isso para aminoácido, você pode verificar se essas sequências dão realmente uma resistência. Tá? E aí você quer, então, identificar isso sem sequenciar. Você pode fazer um HRM. Você vai fazer uma PCR com HRM. Cada cepa dessa, as cepas que tiverem a mesma diferença, a mesma mutação, vão ter a mesma TM. As cepas que têm mutações diferentes sequências, vão ter TMs diferentes. E aí você, na mesma hora, vai identificar. Você associa TM tal para essa sequência, TM tal para essa, TM tal para essa, e aí você, na mesma hora, você faz com a PCR por HRM essa diferença. O que você não conseguiria fazer com TACMA. Essas pequenas mutações e poucas, muitas vezes uma sonda, você poderia fazer uma sonda para isso, porque os primers estão aqui, amarelo, tá? De um lado e do outro, direita e esquerda. Primer amarelo, e você vai amplificar esse meio aqui, tá? Você poderia botar uma sonda para detectar isso, só que você tem que botar uma sonda específica para cada uma dessas mutações. Uma loucura. E, muitas vezes, ela ia anelar, ela ia hibridizar em mutações diferentes da dela. Então, não ia adiantar muito. Agora, HRM não. HRM é preciso, vai te dar a temperatura certinha. Você vai conseguir identificar detectar aquele marcador, né, de resistência com facilidade.
Isso aqui seriam exemplos do HRM, aqui 2 cepas com temperaturas diferentes, tá? A gente viu antes, né, até como é que faz. Aqui é uma mutação, apenas uma mutação, ele consegue identificar a diferença. E aqui um exemplo, né, é um projeto que a gente está trabalhando, de utilizar o HRM para tentar identificar as variantes do coronavírus, né? Alfa, beta, gama, delta e agora a Omicron. Você tem essas mudanças, tá, na proteína spike, né, do vírus. E você tem, então, se eu colocar um primer para amplificar a região de 1500 a 1502, aqui, ó, do gene, né, que é a mesma que essa aqui, 1500, 1502. Aqui 1400 também pega essa daqui. Toda essa aqui amarela, eu vou ter um determinado TM. Depois eu tenho um primer, seriam 4 primers, né? Para essa região, um para essa e um para essa. E aí eu vou ter um jogo de TMs, né? Um perfil de TMs que vai me identificar cada uma dessas variantes de forma rápida, sem precisar fazer o sequenciamento total, que é o que se faz hoje para se chegar a essas variantes. Tá? Isso é uma coisa que a gente está trabalhando. Não sei se vai dar certo, mas ciência é assim. É uma aplicação do HRM. O que nós publicamos recentemente com a Débora, foi minha aluna de doutorado, ela publicou, foi esse mesmo racional, essa mesma estratégia para identificar, fazer uma análise de MLST de meningite. Não sei se alguém aqui conhece MLST, você tem sequências de diferentes genes constitutivos, e você tem um banco de dados grande que te diz os clones, né, daquelas cepas. E com HRM a gente consegue... Para isso você tem que sequenciar, né? E com HRM a gente conseguiu identificar alguns desses clones apenas com HRM. Aqui estão os primers com seus fragmentos que a gente desenhou para cada um dos genes, tá? E o resultado foi excelente, vocês podem ver que está muito, muito junto, os picos, isso aqui são picos de várias cepas, né? Por isso está grosso assim, cada linhazinha uma cepa. Mas você vê que está muito, muito certinho na mesma temperatura, sem muita variação, então os primers estão bem desenhados, a região está bem determinada. Bom, pessoal, isso aqui é Saturno Devorando Seu Filho, é um quadro de um maluco espanhol, mas é famoso esse quadro. Eu sempre termino uma coisa dessa para dizer, eu espero que vocês não estejam se sentindo como o filho de Saturno, sendo devorado. É isso, espero que vocês tenham aproveitado. Poxa, foi 1h30. Excelente. Obrigado. Qualquer pergunta podem fazer, eu estou disponível. Uma aula de biologia molecular. Para falar daquilo ali tem que falar de muita coisa, não pode chegar e jogar e... Relembrou várias etapas básicas da biomol básica, até chegar hoje como que um instituto de pesquisa, né, como a Fiocruz, trabalha no seu dia a dia. Achei bem legal a sua realidade, bem legal. Quem sabe, num futuro próximo, né, Jana, você vai ter um kitzinho que você pinga só alguma coisinha e tipo já te dá uma resposta. Estamos chegando lá. O Dr. Paulo Souza. Obrigado, Paulo. Né? Obrigada por participar com a gente. Eu tenho perguntas, né? Eu anotei, mas eu sempre pergunto se alguém tem pergunta. Marjorie, obrigada pela sua participação. Obrigado. Passou rápido, né? Foi muito rápido. Foi. Tem pergunta, Júlia, Marcos? Tem pergunta, pessoal que queira perguntar alguma coisa? A gente abre aí uns 5, 10 minutinhos para a gente finalizar, para não ultrapassar muito tempo do doutor Ivano, mas eu agradeço imensamente. Eu tenho umas perguntas assim do básico também, talvez, sei lá. Aí eu deixaria uma pergunta para o senhor no final. Pode fazer. Eu vou fazer pergunta básica, eu acho que a ideia é essa. Importância clínica do CT. CT?
de liberar o CT na importância clínica. Pode ser tem, que essa não tem, não tem... Não, tem sim. Tem para algumas aplicações. Por exemplo, tuberculose. Você está fazendo tratamento de tuberculose e a gente sabe que tuberculose você não acaba com ela da noite para o dia. É um tratamento longo e tal. Então, você pode fazer, por exemplo, um TACMA e acompanhando o CT para ver se está subindo, aliás, né? Quanto maior o CT, menor a carga do alvo, né? E aí para ver que o tratamento está fazendo efeito. Você está conseguindo baixar a carga, né? Também em virologia. Em virologia, eu acho que AIDS, você tem uma coisa importante em AIDS sobre carga viral. Também porque também o tratamento de AIDS também é uma coisa que demora, né? Então, e às vezes você nem cura, você só mantém o bicho quieto lá, né? Então, carga viral, a carga daquele organismo, eu acho que pode ser interessante. Eu acho que essa aí é uma pergunta mais clínica. Talvez mais os clínicos possam dizer isso. Mas eu sei que para tuberculose e AIDS, sim, é importante. Sim. Uma outra pergunta básica também, mas assim, para a gente, perguntas que a gente vê no dia a dia que dá dúvida. O senhor comenta a respeito do armazenamento do DNA, do material genético, em relação à refrigeração. Sim. Quando está o material in natura também? Como? O material in natura, para o material in natura também, é o mesmo tempo de armazenamento? Isso vai depender? O senhor faz, se eu tenho, vamos lá, uma fezes, por exemplo, eu não fiz extração, eu quero manter aquele RNA e DNA ali, eu posso... RNA menos 70. Se você tiver o RNA, é muito sensível. O RNA tem que estar bem purificado, tá? Extraído, purificado e menos 70. É a melhor forma. O DNA é mais como é que se diz? Mais estável. Se ele estiver purificado, tá? Se você extraiu e purificou, você pode botar na geladeira, no freezer comum. Está na temperatura ambiente, vai acabar secando, né? Mesmo seco, ele ainda continua. Tanto que a gente vê aí trabalhos forenses que você tem DNA ali, cadáveres que estão um tempão e tal, eles conseguem pegar dali o DNA e durante muito tempo ele ainda está estável. O que acaba com o DNA são justamente as nucleases, enzimas que destroem, que degradam ácidos nucleicos, que cortam o ácido nucleico. Vocês lembram, vocês são de laboratório, enzimas de restrição. Lembram disso? Elas fazem isso, elas cortam o DNA, em pedaços, picotam. E são essa aí. Na bactéria, tem muito. Então, se eu, por exemplo, a gente fazia muito isso, quando não tinha kit. Pega a bactéria, isolou, ferve, né, a bactéria num banho-maria, 5 minutos, 10 minutos, já extraiu. Dá uma centrifugada para descer os debris toda, e em cima você tem o sobrenadante com DNA. Ótimo, lá tem o DNA, mas lá também tem um monte de nucleases da própria bactéria que vão degradar esse DNA todo. Então você pode fazer isso, usar na hora o DNA para fazer seu PCR sem problema, mas se você guardar isso dessa forma, não vai durar uma semana, mesmo que congelar. Essa experiência minha. Tem que purificar. Ótimo. Nós temos uma... Fala, Júlia. Nós temos uma pergunta aqui no chat. A Marjorie perguntou: Doutor Ivano, acredita que o sequenciamento de nova geração substituirá a PCR em tempo real nos próximos anos, também para doenças infecciosas? Essa é a pergunta do século. É excelente. Na verdade, o sequenciamento nova geração seria o ideal para tudo, porque você vai ter tudo. Você vai saber quem é, você vai saber o que ela tem, se é resistente, qual é a variante, qual é o clone, tudo, né? Você vai ter tudo ali. Claro que dá um pouco de trabalho, mas hoje os programas aí de informática e as pessoas conhecendo, dá para você tirar tudo isso. Mas é muito caro, tá? Ainda é caro, mesmo para países já desenvolvidos, eles não fazem sequenciamento de geração para tudo que isola. Chegou no hospital, vai sequenciar NGS. Não é bem assim, né?
Agora, se você for comparar o que era o PCR antigamente, né, para o que é hoje, o preço, o custo, tá? E o próprio sequenciamento Sanger. O sequenciamento Sanger, hoje em dia, é bem mais barato do que era antigamente. Aliás, antigamente, fazer sequenciamento antes do advento aí do Sanger, que era em placa, não sei o quê, era uma loucura. Então, se a gente for ver a evolução disso, eu diria que sim. No futuro, não sei te dizer quantos anos, mas no futuro a gente vai estar realmente isolando. E por quê? O sequenciamento de nova geração, existem, não sei se vocês sabem, existem vários tipos de sequenciadores, com técnicas diferentes, com estratégias diferentes. Tá? Tem o Illumina, tem o Mini-Ion, tem não me lembro. Tem vários tipos. E, de um modo geral, essa estratégia de sequenciar é picotar o DNA todo, tá? Porque ele só consegue sequenciar pedacinhos pequenos. Picota tudo, quebra tudo. Imagina um grande quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça cheio de peças. Ele faz exatamente aquele quebra. Tá? Só que ele marca tudo, para saber depois onde que encaixa um por um. E aí sequencia, tem um monte de sequenciazinhas pequenininhas que agora tem que juntar tudo. Então, o grande trabalho do NGS é a bioinformática depois. São os programas de computador para juntar isso tudo e te dar uma coisa boa, viável, com qualidade. Então, com o tempo, isso é computador. Computador, a gente sabe lá onde a gente vai chegar com o computador, né? A gente já tem um computador na mão. Isso aqui é um computador. Né? Isso aqui é um computador. A gente faz tudo isso aqui, tudo. Né? Melhor até que muito computador. Então, realmente, a gente vai conseguir isso. Então, a máquina em si não é tão cara. O que é caro é depois você processar isso tudo. E, claro, tem alguns reagentes para poder facilitar isso. Mas tem alguns sequenciadores, por exemplo, Mini-Ion, que tem uma capacidade um pouco menor, mas que são mais baratos a parte de reagentes, né? Para poder se sequenciar e fazer. Inclusive, o Mini-Ion é um sequenciador do tamanho de um celular. E você liga ele no celular se quiser para ver a sequência. É um sequenciador de nova geração para campo, você levar em campo, fazer lá na hora. Tá? Mas ele funciona bem melhor com vírus, porque o genoma do vírus é bem menor do que da bactéria. Né? Um vírus, coronavírus, 30 mil bases. Uma pseudomonas, 6 milhões de bases. Então, realmente, é um trabalho um pouco maior. Mas a gente chega lá sim, viu, Marjorie? Eu acho que a gente chega lá sim. Tem mais alguma pergunta? Júlia, Marcos? Não, acho que não. Bem, acho que a gente vai encerrando, uma pena, mas assim, a gente queria ouvir mais. Vamos fazer uma parte 2, se o senhor... Vamos fazer uma parte 2 de mais algum assunto para o senhor vir aqui falar conosco. É muito bom aprender biologia molecular. Então, né, com um conteúdo tão vasto e tão bem sintetizado. Enfim, eu amei a aula, Eu tentei juntar. Amei. A gente percebe, né, assim, só fazendo um comentário, até a Marjorie perguntando, uma da minha pergunta final, e eu vou fazer. Lá atrás eu coloquei, né, cultura e antibiograma, né, o médico pedia cultura e antibiograma, né, e eu acho que o futuro vai ser qual o mecanismo de resistência, né, não vai ter nem mais a identificação da bactéria, só vai querer saber o mecanismo de resistência. Sim, né? com o NGS, por exemplo, você vai saber se tem os genes de beta-lactamase e se os genes girase, Parc, RNase P, todos esses genes, alvo, estão modificados. Então você vai saber tudo. Já vai saber se a bactéria é resistente a qual antibiótico, sem precisar fazer, sem isolar a bactéria. Isso, o médico vai querer isso, acredito, né, do jeito que a gente está caminhando aí. Eu te agradeço muito. Parte 2. Parte 2, ótimo, adorei. Professor, muitíssimo obrigado por você ter aceitado estar aqui com a gente, passando toda essa informação, todo esse seu conhecimento, a sua experiência. Muito obrigada. Marcos Vinícius, obrigada. Júlia, obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, participaram, que estão aí ouvindo. Quem não viu, está gravada para a gente assistir de novo. E eu queria deixar um agradecimento também especial a Débora Ribeiro,
que me passou esse contato do professor Ivano, né? Professor, doutor e mestre, tudo, que está aqui com a gente. Muito obrigada, Débora, por você ter passado essa indicação. E obrigada por tudo que você já me ensinou, enfim, aí a gente conversa depois. Débora agora está Júlia, ensinando. Ela vai dar também? Ela tem que dar também. ela está convidada, convidada. Tá. Ela foge, mas ela está convidada. Uma hora também. ela vem. O assunto dela é muito interessante. Sim. Da tese dela, né? Aquela... Sim. Júlia vai dar as considerações, Marcos fala e o senhor fica com uma mensagem ou o que o senhor quiser falar no final para finalizar a live, tá bom? Júlia? Oi, eu quero agradecer a todos que participaram com a gente hoje, mandando mensagens, perguntas, e lembrar que quem quiser o certificado da live de hoje, só enviar para a DM do Micromeio em até 1 hora após o término da live, o nome completo e o e-mail que a gente encaminha para vocês. Mais uma vez, muito obrigada e uma ótima noite a todos. Obrigado a todos, mais uma vez, pelo convite. Se quiserem, a gente pode marcar um segundo ou pensar um pouco alguma outra coisa, mas não falta assunto, né? Realmente, dentro dessa biologia, microbiologia, né? Não falta assunto. Aproveitando o que o doutor Ivano falou, né? Eu sempre falo com as pessoas, tem muita gente aqui que já é da área, né? A gente dá ver pelas perguntas e tudo, é o pessoal da Biomol. Então, o pessoal da Biomol também é apaixonado pela Biomol. Então, Você viu que o doutor Ivano falava, o pessoal estava dando palmas aqui. E aí, uma das coisas que eu falo justamente que tem estudante também ouvindo a gente, né? Tem gente, com certeza, que o doutor Ivano mostrou aquele quadro no final de Goiás ali, que mostra tudo, tipo assim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Que nem a primeira vez que eu olhei, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando alguém me mostrou pela primeira vez uma sequência de DNA, eu falei assim, meu Deus do céu. Então, o que eu posso dizer para quem está começando, né, quem está aqui com a gente aqui... Sopa de letrinha. Tá acabando, é a sopa de letrinha, eu sempre falava assim, gente, tá na área de ciência, tá na área de biólogo, farmacêutico, biomédico, aí eu falava assim, uma coisa que não pode faltar, até quando eu estava na multinacional, eu falava para o pessoal que mandava o currículo em inglês. Depois eu complementava, era inglês e Excel. Agora eu complemento, dou agora no início de 2003. Você tem que saber inglês, tem que saber Excel e Biomol. Se você não sabe um dos três, você está muito além do mercado. Você tem que, se você está na área, você tem que saber falar inglês, fazer Excel e Biomol. Verdade. Boa noite para todos. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Até quarta. Quarta-feira tem mais. Até quarta-feira, pessoal. Boa noite para todos. Obrigada, doutor Ivano, Júlia, Marcos, saúde para todo mundo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, obrigado.